Hello! O show vai começar. Bom, bem-vindos ao meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário em que estás a ver este vídeo, mas eu chamo-me Kelly Marcelino, e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento profissional, pessoal e como navegar nessa vida sendo jovem adulto, ou fazendo a transição da adolescente para a vida adulta. E hoje, eu não sei se eu coloquei na thumbnail, se eu vou colocar na thumbnail, ou se eu escrevi como título, mas hoje nós iremos falar sobre a inconsistência e como a inconsistência é um produto do medo, em diversos casos. Falando por mim, e se tu fores como eu, já tiveste tido alguma experiência similar, quando se começa a fazer alguma coisa, que é algo que tu queres fazer, sempre te deu muita vontade de criar algum projeto e desenvolvê-lo. No meio de todo esse processo surge o receio, surge o medo, surge a ansiedade. E essa ansiedade produzida pelo medo torna-se tão grande que tu acabas sendo inconsistente no que tu te propuseste a fazer. Por mais que seja algo muito bom e que tu sempre desejaste. A partir do momento que o medo é apresentado, ou o cérebro traz essa reação, essa emoção, o medo, e é alimentado por nós, é muito provável que nós nos tornemos inconsistentes em planos que nós queremos muito concretizar. E eu não sei se eu já achei 100% uma cura. Não é uma cura, mas uma forma de lidar com isso. Mas eu tenho visto que algo que eu tenho feito, algumas coisas que eu tenho feito, tem me ajudado muito a saber lidar com isso. E para contexto, para começar, é normal que o ser humano sinta medo de alguma coisa. É uma reação normal a um estímulo que vem de fora, algum estímulo externo. Por vezes também é causado por algum estímulo interno, como eu falei no vídeo passado. Se não viste, vê logo, é muito bom também, foi muito bom. Mas no vídeo passado eu mencionei sobre traumas passados, que os traumas passados impactam as nossas escolhas. E também disse que nós não devemos atribuir 100% consequências das nossas escolhas, todo o problema aos nossos traumas. Mas, observando aqui, o medo por muitas vezes é trazido por algum estímulo interno, alguma coisa no passado, alguma repetição de algum resultado, e às vezes é um resultado que não é desejado e esse resultado traz o medo. E aí nós sentimos-nos muito confortáveis em sermos medrosos o suficiente para deixarmos que o nosso sonho morra, porque pensamos além do que acontece no dia a dia, né, no presente. E aí esse medo nos leva à inconsistência, os nossos planos não vão para frente, e aí nós acabamos por nos demorarmos no sentimento de eu podia ter feito isso, mas eu não fiz por causa do medo. E é sobre isso que eu quero falar, porque eu já tive muito esse sentimento. Muito, e em coisas grandes normalmente, coisas grandes que eu sei que eu tenho capacidade de fazer. Isso me levou a pensar sobre duas coisas. A primeira coisa é a falta de autoconfiança que eu tenho em mim mesma para fazer alguma coisa. Não precisa ser algo super grande, até mesmo pequeno, mas alguma coisa que eu desejo. E a segunda é alguma coisa que eu deseje, mas que terá o olhar do outro. E se tem o olhar do outro, fica muito mais difícil eu ser consistente com isso, porque já se pensa no quê? No julgamento que virá do outro. E isso assola muito a nossa geração, as gerações passadas também, mas mais a nossa, porque nós temos acesso a milhares de conteúdos e milhares de pessoas que nós achamos que não sentem medo, mas na verdade enfrentam todos os dias o medo, mas eles não querem ser medíocres no que fazem, não querem dar espaço para a mediocridade. Espero que seja isso, essa palavra. Essa inconsistência, a partir do momento que nós nos permitimos a sermos super inconsistentes, faremos muitas das coisas de forma medíocre, ou como diz em inglês, half-assed. Tudo o que nós vamos fazer vai ser incompleto. Claro que nós nunca alcançaremos a perfeição,
em todos os sentidos da vida, mas a completude pode ser alcançada de alguma forma em algum projeto. Só que quando nós nos tornamos reféns do medo, reféns da inconsistência, nós acabamos aceitando migalhas, acabamos aceitando o desenvolvimento de migalhas nas coisas que nós queremos ver crescer. E se nós não colocamos um stop nisso e entendemos a raiz de todo esse problema, a nossa vida passará a ser pautada por reclamações internas, até mesmo externas, sobre o quanto eu gostaria de ter feito alguma coisa, mas eu não consegui fazer por causa de mim mesma. Isso é horrível. Isso é horrível. Eu vejo hoje que muitos escritores, e nesse canal eu acho que eu vou trazer sempre alguma menção de algum livro que eu estou a ler, que eu li, porque são coisas que eu consumo e são coisas que despertam-me para a vida, despertam-me para o além de mim, além da Kelly, despertam-me para o facto de que existe muito mais aqui afora do que o medo que eu tenho e que tem sido alimentado e gerado. E eu consigo ver isso ao ler livros de pessoas que com certeza sentiram-se travados em algum momento da sua vida, mas não deixaram que esse medo gerasse inconsistência, e essa inconsistência fizesse com que eles deixassem de ser criativos sobre algo que eles sempre sonharam colocar no mundo, sobre algo que eles sempre sonharam desenvolver. E esse livro, o livro fala sobre a felicidade, é uma discussão entre alguns amigos, e uma discussão real, que foi traduzida para um livro. Entre alguns amigos, filósofos, artistas, sociólogos e etc., que discutiam sobre o que é a felicidade, qual é o produto de todas essas revoluções que se teve no mundo, qual é o produto disso, se o produto disso é a felicidade e como é que o ser humano lida com a evolução do civilismo chegar até a felicidade. E tem uma frase nesse livro que eu acho muito importante e que dá uma quebra nesse tópico do medo ser igual ou gerar inconsistência. Eu disse que duas coisas que eu notei é que existe falta de confiança em mim mesma, nos planos que eu tenho para mim, e ao sentir o medo, eu alimento muito ele porque eu tenho falta de confiança no que eu já me propus a fazer para mim mesma. Primeiro ponto, autoconfiança. Segundo ponto é o ficar nessa alimentação e se demorar nesse sentimento ao ponto de continuar num looping que parece que nunca se vai sair, as coisas sempre irão piorar, eu sempre vou repetir as mesmas coisas. E ao ler esse livro, até então, no momento eu estou a ler 3 livros, diferentes segmentos. Primeiro, um é religioso, cristão, outro é filosófico, que seria esse, e o outro é sobre finanças, que eu apresentei no episódio passado, ou no capítulo passado do outro vídeo, que era sobre saldo extra. E esse aqui, a frase que ele diz é página 22 do livro A Felicidade, por Eduardo Gianetti. E diz o seguinte: a felicidade, não importa como seja concebida, é uma preocupação universal da humanidade. Nós temos nos preocupado o suficiente com a nossa felicidade ao ponto de sabermos que ela é importante e pode ser criada e exposta para o mundo, que só esse pensamento nos protege de alimentarmos o medo que gera inconsistência. Nós temos nos preocupado com a nossa felicidade a esse ponto. E quando eu digo nos preocuparmos com a nossa felicidade, eu não digo uma felicidade rasa, uma felicidade fútil, porque assim, existem coisas pequenas que nos deixam felizes, e essa felicidade, ela pode ser estendida para algum projeto, pode ser estendida para algum propósito. E nesse sentido que eu falo aqui, a nossa felicidade tem sido tão grande ao ponto dela ser maior do que o nosso medo que gera inconsistência. Se fores um jovem adulto como eu, um adulto ou um adolescente a fazer a transição para a vida de jovem adulto, algo muito importante que precisa ficar na tua cabeça é: por mais planos que tenhas e por mais planos que desses que tenhas tu coloques para o mundo e tentes concretizar, o medo vai ser sempre uma reação natural. Porém, a felicidade que tu já podes meio que antecipar, a felicidade que tu tens ao saber que consegues colocar um plano para fora da tua cabecinha, como eu fiz com esse canal do YouTube, deve ser maior do que o medo que te trava.
deve ser maior do que o medo que te leva a ser inconsistente. Deve ser maior porque se de algum momento tu tiveste esse pensamento, não foi em vão. É porque tu és uma pessoa que pensa, és uma pessoa que sonha, és uma pessoa que deseja, és uma pessoa que quer fazer mais, e só o fato de querer fazer mais já deve ser suficiente para te deixar feliz. Por isso é que a felicidade acaba sendo também uma preocupação da própria humanidade. Por exemplo, o que nós fazemos com as redes sociais, essa rolagem incessante de tela, constante de tela, é porque nós queremos de alguma forma nos sentir felizes com o que temos visto ou ocupar o nosso tempo com algo que nos preencha, no sentido de nos levar a estar contentes naquele momento. Mas, como nós sabemos, isso tem atrofiado muito o cérebro das pessoas, essa rolagem ou esse scrolling infinito, esse doom scrolling infinito, e tem sido uma felicidade falsa. E nós ficamos travados nessa felicidade falsa porque perdemos tanto tempo ali naquele momento que o que nós poderíamos fazer, que nos traria satisfação verdadeira, não fazemos porque estamos travados naquela felicidade falsa. E não é isso que eu quero trazer aqui, que eu quero que pensemos nesse momento. É necessário que a nossa felicidade seja uma felicidade a longo prazo. E estar feliz a longo prazo não significa que não se enfrentará dificuldades e que o medo não existirá, mas significa estar consciente o suficiente para entender que existem coisas que podem nos gerar uma felicidade duradoura mais que uma felicidade momentânea. E essa felicidade duradoura, ela é maior do que o medo que nós tendemos a alimentar. Para tudo na vida, hoje eu digo hoje de forma literal, assim. Hoje eu busco observar as coisas dessa forma, por mais difícil que seja. Eu vou reclamar e vai ter um momento aqui no canal que nós vamos falar sobre reclamações, sim. Mas eu vou reclamar em alguns momentos, já reclamei em alguns momentos. Eu vou me desanimar em alguns momentos, mas minha felicidade precisa ser maior do que essas coisas. Ponto de que quando eu quiser fazer tais coisas, ou seja, reclamar, que é o caso, quando eu quiser reclamar tanto ou me desanimar tanto, eu me lembro dos momentos felizes que eu tive no passado que continuam acontecendo, continuam sendo duradouros, porque a memória se mantém presente na minha cabeça, na minha vida, e que eu não posso deixar que o desânimo seja maior do que essa felicidade que já ficou instaurada por momentos na minha vida. E é o que eu passo aqui. E são a transição de sair de um certo tipo de adolescência. Tem uma amiga que ela diz, a Milena, que todo ano é uma nova adolescência, todo ano nós passamos por coisas, todo ano nos deixamos fazer certas coisas, todo ano nos desenvolvemos e perdemos. E nessa mudança de se desenvolver e perder, passamos por situações que nos fazem perder a esperança e a felicidade que uma vez nós já tivemos. A vida acaba se tornando muito opaca, muito sem cor, muito cansativa, e a vida adulta é dessa forma. Na maioria das suas vezes é muito difícil. Cuidar de casa, no futuro ter filhos. Na vida do ser humano é difícil que não exista alguma dificuldade, nem que a dificuldade seja abrir uma tampa de um pote. Sempre existirá dificuldade porque o mundo em que nós estamos é pautado por falhas. E nessas falhas onde nós nos inserimos existem dificuldades. E sendo cristão, o pecado gerou todas essas dificuldades. E portanto durante todas essas dificuldades, não deixar que o medo que surgir ao se encontrar ou se deparar com uma situação que seja de grande exposição, de grande atenção, é não deixar que essa situação que aconteça nos faça esquecer da felicidade que nós já vivemos nos momentos passados, que até hoje se mantêm presentes pelas nossas memórias, e que entendamos que ela sempre será maior do que o medo que surge como reação natural do nosso cérebro, que às vezes é pautado por estímulos internos ou externos, antigos, novos. Isso precisa ser relembrado todos os dias. Todos os dias da nossa vida precisamos ter isso em mente. Nem sempre o que nós quisermos fazer
A maior parte das vezes o que nós queremos fazer, quem nós queremos ser, vai acontecer de uma hora para outra, mas no processo de construção dessa pessoa, o medo existirá, mas o medo não é maior da felicidade que eu experienciarei no futuro e que na verdade eu já tenho também experienciado desde o passado por momentos bons e por saber que só pelo fato de eu ter conseguido pensar em coisas boas para serem criadas e nascerem das minhas próprias mãos, já é um motivo de grande felicidade. E só isso basta. Esse livro é super filosófico, mas eu tenho até gostado dele, eu gosto. Aqui tem um trecho aqui atrás que fala o seguinte: discutir a felicidade significa refletir sobre o que é importante na vida. Então, em vez de nos prendermos... E bom, se ouvir a minha mãe, no fundo é porque eu estou num outro cenário, como eu havia dito. Estou em casa, no meu quartico, já não no carro da minha mãe, mas vai ter outro episódio que eu com certeza estarei no carro da minha mãe. E aí nós poderemos conversar sobre isso também lá. Mas, como eu dizia, discutir a felicidade significa refletir sobre o que é importante na vida. Nos momentos em que o medo for um fator paralisante para futuros planos, para futuras decisões, lembra-te que a felicidade que tu vais experienciar lá no futuro ou que tens vivido ao longo desses momentos, por mais dificuldades que tenhas passado na tua vida, ainda é um ponto essencial para te dar força, firmeza, esperança, para olhar para as coisas, para o que acontece com um tom positivo. Mas é isso, queridos e queridas, amados e amadas. Literalmente, eu já desliguei e voltei a ligar o meu telefone por causa do low space. E I need more space para falar mais com vocês. Então, até o próximo vídeo e o show terminou.